Amém. Muito boa noite, paz de Jesus para o teu coração. Eu queria que você pudesse abrir comigo a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14, do verso 6 ao verso 14. Livro de Josué, sexto livro da Bíblia. Depois dos 5, depois do Pentateuco, vem o livro de Josué, capítulo 14, verso 6 ao verso 14. O texto diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será a tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Vamos fazer o seguinte, fazer uma interação aqui. Eu vou ler o verso 14, a parte A, e vocês terminam a parte B. Não sei se está aqui, verso 14. O texto diz: portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje. Vai. Vamos só mais uma vez, mas solta o gás aí. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje. Aleluia. Olha para cá em nome de Jesus. Nessa noite, preste bem atenção nisso. Normalmente, a linha de palavra que Deus normalmente me dá é uma. Mas nessa noite, eu, ciente de que ia poder servir, compartilhar, a honra de compartilhar a palavra, essa noite, quando eu fui deitar, já estava de madrugada, e eu tive uma experiência com a voz, eu tenho certeza, a voz do Espírito nessa noite. E a voz do Espírito que falou meu coração, me falou uma palavra. E eu não sei se eu vou pregar para uma pessoa aqui nessa noite apenas, ou você está aqui presencialmente,
ou você está nos assistindo, ou vai nos assistir. Mas a palavra que Deus falou no meu coração, no meu espírito, foi desistência. Deus falou comigo sobre isso. E quando Neemias entrou com essa canção, que a gente não entende o amor de Deus, o amor de Deus por nós é assim. Às vezes, no meio de tantas pessoas, no meio de tanta gente, Deus resolve falar às vezes com uma pessoa, e é específico com ela. Não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas às vezes num momento onde tem tantas pessoas, Deus levanta alguém para falar contigo. É o amor de Deus por nós. Quando uma pessoa, Deus resolve falar com ela. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu estava sentado ali, do meu lado direito, ali perto da Juliana, e eu lembro de um irmão que estava um pouco à minha frente, eu não tinha percebido, e eu estava ali no meio da música, orando e buscando a Deus, e de repente o Espírito falou comigo. O Espírito Santo falou: vai e dá um abraço nele. E quando eu olhei, ele estava 2 cadeiras na minha frente, e eu só fiz isso. Eu falei: bom, Deus sabe como faz. E eu só levantei, saí do meu lugar, andei 2 fileiras, e ele estava em pé, e eu fui e abracei um irmão. E quando eu abracei, ele caiu sentado, e começou a chorar muito, chorar muito, chorar muito. E ficou um tempo assim, eu levantei ele, abracei de novo, e fiquei um tempo com ele abraçado. E aí, quando terminou aquele tempo, ele pôde compartilhar comigo rapidamente. Depois eu ouvi, naquele momento mesmo, ele falou: Rony, você não tem noção do que eu orei agora. Eu estava ali, e eu estou passando um momento muito difícil da minha vida, muito difícil. E aí eu comecei a orar e falar com Deus: Senhor, eu estou tão longe de Ti, eu preciso tanto que Tu fale comigo. Tu é um pai para mim, eu estou com saudade de você. E a única coisa que eu queria agora era um abraço teu. E foi interessante que ele disse: Rony, no momento que eu terminei de falar, de pensar, eu só queria um abraço teu, eu senti a mão de alguém me abraçando. E eu entendi naquela hora que era Deus me respondendo. E eu fiquei impactado, porque depois, analisando aquela experiência, eu pensei: Deus, que já sabia o que ele ia falar, que a palavra diz que ele conhece, a palavra nem veio na nossa boca e ele já sabe toda. Deus, antes dele terminar o seu pedido, Deus colocou só um sentimento em mim. Não foi nenhuma voz audível, só um sentimento: abraça ele. E eu saí do meu lugar e abracei. Ou seja, o Pai falou comigo antes mesmo da oração dele terminar. E quando eu abracei, ele caiu chorando, entendendo que era Deus usando cordas humanas, pessoas, pecadores, para expressar o amor dele por nós. Deus é assim. Ele, no meio de tantas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, ele resolve falar e prometer algumas coisas a um homem, ou melhor, 2 homens, Caleb e Josué. O amor de Deus por nós é assim. Quero te dizer, eu não sei para quem é, não sei para quem olhar, mas o Pai te conhece nessa noite. Quero te dizer que Deus vê você. E essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa madrugada de sábado para domingo: desistência. Eu não sei como é que foi a tua madrugada de sábado para domingo, mas o Pai colocou essa carga no meu coração. Quando a gente olha para esse contexto, eu quero falar nessa noite, sim, do perigo da desistência. Qual é o perigo de alguém que resolve desistir? Quero falar das promessas de Deus,
e pegar a vida de Calebe como exemplo. E ali tem duas chaves muito práticas na vida de Calebe, que fizeram esse homem receber uma promessa aos 40 anos de idade, e com 85 anos de idade, não desistir das promessas de Deus para ele. A Bíblia diz no verso 6 e 7, esse contexto é o contexto onde, no livro de Josué, Deus já tinha dado a terra, a nação tinha já dominado a terra prometida, mas havia pequenos focos de resistência, e um deles eram os gigantes, anaquins, numa cidade, em Hebrom. E aí, todo o povo já tinha dominado, então agora era a função de cada tribo, entre as 12, ou melhor, menos de 12, porque 2 tribos já tinham recebido herança, 2 tribos e meia. E aí, as outras que sobraram precisavam só tomar os focos de resistência. E um deles era os gigantes, nas terras montanhosas. E aí a Bíblia diz no verso 6 que Calebe se chega a Josué e ele lembra uma história. Essa história fazia 40 anos. Para você, eu quero te dizer, não sei há quanto tempo Deus te prometeu alguma coisa. Pode ter 1 ano, pode ter 2, pode ter 10. Eu fiquei orando para que o meu pai conhecesse Jesus e se rendesse ao senhorio dele. Mais de 10 anos orando incessantemente para que ele se rendesse. E Calebe chega a Josué e lembra essa história. Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. E aí ele fala, eu tinha 40 anos quando essa promessa veio. Quando Deus, através de Moisés, me enviou de Cádiz a espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Calebe é a figura emblemática na Bíblia da perseverança. Se você quer olhar para alguém que em meio às circunstâncias difíceis perseverou, esse homem é Calebe, um homem da tribo de Judá, filho de Jefoné. Tem a sua história e ele reporta essa história a Números 13 e 14, quando Moisés envia os espias e eles veem a terra maravilhosa, mas gigantes, e os espias voltam, 10 dão um relato negativo, e o término do relato é terrível. O término é os 10 dizendo, esses nós éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos perante os gigantes, mas aos olhos deles também, nós éramos da mesma forma. Há um perigo em você desistir da vontade de Deus para a tua vida. A desistência, que é esse estado de espírito, onde a pessoa coloca sem autoridade, porque nós não temos autoridade para colocar ponto final nas nossas histórias, mas queremos colocar um ponto final, às vezes é na relação com alguém, com o próprio Deus. Pessoas que colocam sem autoridade, não temos essa, colocar um ponto final na história com Deus, ou colocam um ponto final na história uns com os outros. Quantas pessoas já colocaram o ponto final nas suas histórias, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos? Quantos filhos colocaram um ponto final no relacionamento com os seus pais? Isso é a desistência, esse estado de espírito onde colocamos esse ponto final na história com pessoas ou com alguma coisa, alguma promessa de Deus. Essa desistência, ela se manifesta por uma circunstância ou uma voz contrária. Na verdade, há vários
várias circunstâncias na nossa vida. Queria que você pensasse nessa noite sobre isso. Quantas circunstâncias na nossa vida contrárias nós passamos? Quantos, conforme diz Números 13, 33, gigantes se levantam diante de nós? São tantas coisas que se levantam, questões que aos nossos próprios olhos são grandes demais, ou aos olhos das pessoas. Essa semana eu encontrei 2 irmãos, e eu comecei a ouvir Deus assim. Eu encontrei 2 irmãos que eu conhecia, oportunidade, e eles me descreveram uma história de relacionamento com a igreja local que eles viviam, maravilhosa e linda, de anos, história de mais de 10 anos. Um me contou e começou a abrir o coração para mim, numa informalidade. O outro também abriu o coração, dizendo: foi lá que eu me converti. E ambos me disseram que estavam tendenciosos a desistir do vínculo com aqueles irmãos. E eu comecei a falar: não é possível, você tem anos, olha para a tua história, numa informalidade. Eu falei: olha para o que você já viveu, não faz isso, busque as pessoas, conversa com elas, ora. E eu falei para um deles, que era casado, ele falou: sou casado, tenho filhos. Eu falei: pensa na tua família, pensa que a tua decisão hoje vai reverberar sobre o teu filho, porque quando ele tiver na mesma circunstância que você está hoje, ainda que você não fale, a tua escolha hoje vai influenciar a decisão dele amanhã. Pensa, pesa sobre isso. São circunstâncias que se levantam contra nós. Contra a vida de Caleb foram esses 40 anos. Não sei se você já pensou nisso. Pensa isso. Um homem que está pela promessa a um passo da terra prometida, da vontade de Deus para ele. De repente, por causa do relato de 10 homens, ele vira as costas e espera que toda a geração de 20 anos para cima, fora ele, Josué e Moisés e suas famílias, morram. Fora isso, ele tinha que esperar muitas e muitas pessoas morrerem, porque essa era a vontade de Deus. Volta em direção ao caminho do deserto. Assim como esses homens falaram que os filhos seriam presas, esses mesmos filhos que vão conquistar a terra. Mas você, Caleb, espera. 40 anos esperando. São vozes que vêm contra nós, que vêm contra as nossas vidas. Não sei se você tem pensado nisso, mas muitas vezes a gente se para pensando: nada muda na minha vida. Tenho ouvido pessoas que às vezes dizem: o que eu vivo hoje não era aquilo que eu pensei. Aquilo que eu pensei para mim a respeito do meu casamento, a respeito da minha vida profissional, financeira, a respeito da minha vida com Deus, ou aquilo que eu queria, lá no meu íntimo não é isso que eu tenho vivido. São vozes. Será que eu vou viver assim até quando? Então, além dessas vozes interiores, que é a carne, o diabo, que é doutor da morte, começa então a confundir você, jogando pensamentos na primeira pessoa, dizendo para você: eu não vou conseguir, é melhor eu desistir. Nunca é na terceira, sempre é na primeira pessoa, sempre para confundir, você se confundir, você começar a acreditar nessas vozes. E a consequência disso, normalmente é em primeiro passo o abandono. Foi a tendência daqueles homens, falou: não, é gigante, então preciso voltar para o Egito. Eu quero abandonar essa história, essa aventura louca. Como pode? Eu estava lá no Egito, ainda que em escravidão, ainda que servindo a Faraó, a figura do diabo, mas pelo menos lá eu vivi um nível
de satisfação, eu comia melhor, eu vivia melhor. Essa é a primeira tendência da desistência, esse é o perigo da desistência, querer voltar para o Egito. Ou, no segundo passo, se precipitar, e então falar, eu estou às vésperas da terra prometida, eu estou perto do meu relacionamento, estou perto do casamento, estou perto de alcançar alguma coisa, então eu vou fazer do meu jeito. Nessa, muitas pessoas na cidade de Cabo Frio e cidades vizinhas entraram pelo investimento financeiro, acreditando que, bom, Deus tem para mim algo bom, e Deus quer me prosperar financeiramente. Enquanto isso não acontece, eu vou tentar fazer de alguma forma. O perigo da precipitação. Quantas pessoas crentes, em nome disso, se precipitam e dizem, eu vou ter então uma outra família. Conversei com uma mulher uma vez casada, e ela numa crise conjugal muito forte, e a pergunta que eu fiz para ela, o que tu vai fazer? E ela, não, no primeiro momento, não, eu quero ficar só. Mas aquilo ali não era para onde ela ia, porque no primeiro momento que ela abandonou a vontade de Deus para ela, que era o marido dela, consequentemente o segundo passo era se precipitar, e tomou atitude segundo a própria vontade, e hoje colhe consequências. Quantas obstinações sentimentais, quantos casais começaram um relacionamento de maneira agradável, e em algum momento entraram pela obstinação, esconderam pecados, consequentemente o vigor espiritual vai embora, consequentemente a alegria, a força que é necessária para enfrentar os gigantes, os desertos da vida, vai embora, porque você começa a enfraquecer, você não mais confia em Deus, você não mais persevera, você começa a abandonar e querer dar o teu próprio jeito. O atalho sempre é o caminho para a perdição. Você pode achar nessa noite que você tomando essa atitude que está no teu coração, esse plano que está dentro de você, não, esse caminho que eu vou tomar vai me levar para viver algo melhor, mas o atalho sempre é o caminho para a perdição. E aí então a gente vê no verso 9, a Bíblia diz no verso 9, então Caleb falando a Josué, ele lembra a promessa, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. As promessas de Deus alcançam as nossas vidas, mas elas são tão maravilhosas que elas alcançam a vida dos nossos filhos. Deus falou, é para você, mas também, Caleb, é para os teus filhos, e isso não vai ser temporariamente, isso vai ser perpetuamente, é para sempre. As promessas de Deus é o desenho eterno de Deus para você. As promessas de Deus é a pintura desse artista chamado Pai, Deus, que pinta um quadro para nós. Cada um de nós nascemos com promessas de Deus, é o amor de Deus. Você nasceu não para viver parte das promessas dele. Quando o Pai planejou a gente, Ele planejou para vivermos todas as promessas dele. A promessa de sermos filhos de Deus, a promessa de sermos ovelhas, a promessa de vivermos uma vida abundante, porque Jesus disse isso, eu vim para que tenham vida, eu venho para que tenham vida em abundância, abundância de vida na família, abundância de vida nos relacionamentos, abundância de vida, agora e no segundo andar,
abundância de vida, a vida abundante de Deus. Isso são as promessas de Deus. Há promessas para a tua vida, há promessa para os teus filhos, netos, há promessa para tudo. As promessas de Deus, a forma que Deus usa para expressar o seu amor por nós. A promessa de Deus, logo quando Adão pecou, Deus olha para Eva e fala: do teu fruto, do fruto da tua descendência, eu vou levantar um, ele vai pisar a cabeça da serpente, e ela vai ferir o seu calcanhar. Falava da cruz, a primeira promessa de Deus revelada, a promessa de Jesus Cristo, como a solução para as nossas vidas. E então, Caleb, de maneira prática, revela duas chaves. A primeira é a confiança e a segunda é a perseverança. Essas são chaves importantes para vivermos a vontade de Deus. Eu vi uma frase de Franco, se eu não me engano, foi essa manhã que ele postou. Franco é um irmão que cuida de nós, um pai na fé, para o Samuel, para a Eliana, nossos pastores, Franco e Denise, uma referência. Eu sei que a maioria que conhece, mas quero referir a um irmão que tem uma carga apostólica. Hoje de manhã ele escreveu, e eu anotei aqui, ele disse: Deus não deseja apenas nos ensinar, Ele quer nos transformar. Você pode repetir isso? Vamos botar na primeira pessoa. Deus não deseja apenas me ensinar, porque às vezes a gente já sabe várias coisas aqui. Ele deseja nos transformar. Vamos repetir isso? Diz comigo assim: Deus não deseja apenas me ensinar, Ele quer me transformar. Esse é o desejo de Deus. Mais do que ensinar sobre deserto, ensinar sobre gigante, ensinar sobre montes, ensinar sobre os problemas do dia a dia, mais do que te ensinar, você ficar bom, falar, gravar. Deus quer transformar a gente. Deus queria fazer isso com Caleb, Deus quer fazer isso conosco. E a primeira chave de Caleb é a confiança, que é uma capacidade de acreditar com todas as nossas forças. Confiar em alguém é, com outras palavras, dizer: eu acredito em você com todas as minhas forças. A base da confiança é na pessoa de Deus. A base de confiarmos é nele. Muitas vezes confiamos uns nos outros e é normal às vezes nos decepcionarmos uns com os outros. Nós ferimos, filhos como filhos, ferimos os nossos pais. Pais ferem seus filhos. É relacionamento. Nós, por causa da nossa condição, infelizmente, ferimos uns aos outros. Mas quem vê Deus, como o próprio Franco diz, não vê o homem. E quem vê o homem, não vê Deus. Quando nós olhamos que alguma coisa na nossa vida está dando errado, e nós naturalmente, isso é a natureza adâmica, olhamos para o culpado, menos nós, nos isentamos de responsabilidade e pensamos: quem é? Meu pai, minha mãe, meu esposo, esposa, filho, patrão, pastor, discipulador, amigo, quem é? Sistema financeiro, governo. Quando nós vemos Deus nas circunstâncias, nós não vemos homem, nós não vemos. A chave é a confiança, confiança na pessoa de Deus. Repete comigo: Deus é bom. Repete comigo: Deus é Pai, Deus é fiel, Deus é todo-poderoso. A Bíblia diz no Salmo 86:5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus é bom.
Eu confio em Deus no meio do meu deserto, porque eu olho e lembro que Deus é bom. Se Deus é bom, Ele não vai fazer alguma coisa na minha vida para de alguma forma me destruir. Ele não vai usar o deserto, o gigante, para me destruir. Por quê? Porque Deus é bom. Tem gente que diz que o pecado é bom, e eu tenho corrigido as pessoas que têm dito isso. O pecado é bom? Onde que está escrito na Bíblia que o pecado é bom? Como eu posso usar dois personagens diferentes, uma pessoa maravilhosa, Deus, e dizer Deus é bom, e pegar o maior inimigo, o pecado, e dizer o pecado é bom? Não tem referência nisso. Deus é bom. Segundo o que eu quero te dizer nessa noite, para você que pensa em desistir, Deus é Pai. A Bíblia diz: ora, se vós que sois maus, Jesus disse, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é Pai, Ele é bom e Ele é Pai. Se você é pai, você sabe o que é esse sentimento. O sentimento de você abrir mão de tudo. Antigamente, pai que é novo, eu lembro que quando eu era novo eu tinha os hábitos de alimentar, então eu comprava um negócio, outro, e guardava na geladeira, e vira e mexe eu chegava lá, tinha acabado, era o chocolate, e aí meus filhos falavam: papai quer? Eu falei: quero não, pode comer, porque o meu prazer é ver você comer, é o meu prazer, eu perco. O pai abre mão, o pai abre mão de tudo. Deus é Pai, e esse Pai é fiel. Se somos infiéis, Paulo disse a Timóteo, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A natureza de Deus é fidelidade. Deus, quando promete, se relaciona com alguém, nunca Ele quebra aliança com alguém, nunca é da parte de Deus deixar alguém, nunca. Eu costumo dizer e gosto, Deus não é Deus de descartáveis. Você usou, não serve mais, joga fora, usa o outro. Deus não é assim. Deus é fiel. E o último, Deus é todo poderoso. Jeremias diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. E aí entra a pergunta: acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Com outras palavras, tem alguma coisa aí nessa terra que eu não consigo fazer? Tem alguma coisa que eu não consigo realizar? Se Deus em Jesus nos libertou do império das trevas, o trabalho para te libertar e me libertar do império das trevas exigiu sangue de Deus, o sangue do Filho único de Deus. Você acha que esse Deus que tem esse poder de libertar o homem da sua própria natureza, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos transformar? Quantos de nós aqui éramos de natureza desobedientes, filhos da ira, como diz a palavra, servíamos para nada, desprezados, abandonados, esquecidos? Deus, por sua graça em Jesus, o Evangelho nos alcançou. Não é religião, aleluia, é relacionamento, é amizade, é filiação, é reconciliação, aleluia. Oh, esse Deus é poderoso, Ele é fiel, aleluia. Confie em Deus, te digo nessa noite, confie nele. Ele é bom, Ele é Pai, Ele é fiel, Ele é todo poderoso. Tem nada difícil. Você acha que o teu casamento é difícil para Deus?
Você acha que pegar o coração de um homem, que é o teu marido, que é a tua esposa, e tocar e quebrantar é difícil para Deus? Usar circunstâncias para trazer teus filhos, teu pai, é difícil para Deus. É difícil para Deus abrir portas para você. É difícil para Deus derrubar gigantes para você, para a glória dele. Você acha que isso é difícil para Deus? Deus, precisamos confiar em Deus. E segundo, termino aqui, a segunda chave é a perseverança. Perseverança é a capacidade de continuar, mesmo contra as vozes e as circunstâncias. Capacidade de dar mais um passo. E está ruim, mas eu vou dar mais um passo. Mas as circunstâncias eu vou dar um passo. E as vozes interiores, mas eu vou dar um passo. Capacidade de continuar. Tudo na vida exige perseverança. Mariana falando comigo hoje, eu compartilhando com ela, falou: amor, tudo na vida exige perseverança. As mulheres aí, às vezes, para ter uma boa saúde, um bom condicionamento físico, como que exige perseverança? Cuidar do corpo, perseverança, tudo exige isso. E a pergunta é: como vem a perseverança? Romanos, eu termino por aqui, 5, 3 e 4, preste atenção nisso. Romanos diz, Paulo falando aos romanos: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você precisa dar glória a Deus, você precisa glorificar a Deus pelo que você está passando, você precisa agradecer a Deus, glorificar a Deus. Isso é um ensinamento. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É como se alguém que, enquanto só tem bonança na vida dele, ele nunca vai aprender a perseverar. Eu meditando nessa palavra, pensando, vai chegar um tempo, eu creio, segundo a palavra, que não sei se a nossa geração ou a outra, seremos perseguidos duramente. Um tempo que se vai se estabelecer a necessidade de perseverança. Deus usa as circunstâncias atuais, as tribulações momentâneas, leves, como Paulo disse, para nos provocar a perseverança, porque os dias que advêm, talvez para nós, filhos ou netos, vai exigir perseverança. Apocalipse diz: essa é a perseverança dos santos. E ele fala, João, a respeito de se manter fiel, mesmo na face da morte ou de uma prisão. Essa é a perseverança dos santos. Como Deus vai gerar perseverança em nós? Por meio das tribulações. Mas quando vem essa tribulação e produz perseverança, a Bíblia diz que a perseverança produz experiência. Então quando você passa a próxima tribulação, ou lembra daquela que você passou, você, opa, eu já tenho experiência. Mudou as circunstâncias, mudou os personagens, mas eu sei, eu já passei por isso. Não foi fácil não aquela tribulação, mas o Senhor me deu graça para perseverar, e hoje eu tenho experiência para contar, experiência para animar alguém. Quando você encontra alguém naquela circunstância difícil, eu lembro quando em 2018 eu passei por uma crise depressiva terrível, e eu encontrei depois pessoas com a mesma crise, pânico. Eu falava: calma, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Produz experiência, e a Bíblia diz que a experiência, esperança, porque eu experimentei alguma coisa, então eu começo a ter esperança, que assim como foi aquela outra lá atrás, os anos estão passando, mas vai ser de novo. Eu tenho esperança que o meu Redentor vive, que vai se levantar ao meu favor. Eu tenho esperança que Ele é Deus, Ele vai mudar. Ele já mudou uma vez, já mudou duas, Ele vai mudar. Ele tem poder e eu vou perseverar. Nós fomos criados
num ambiente hostil. Hoje eu fiquei sabendo do nascimento do netinho do Dairo. Oh, maravilha, vovô. Quantos aqui tiveram essa oportunidade de ser? Eu converso com os avós, eu falo, como é que deve ser, avô? O sentimento deve ser muito forte. Você vê o filho do teu filho, o filho ou a filha da tua filha. E aí, todo avô e avó sempre fala de maneira maravilhosa. A verdade é que aqueles que nascem hoje, nascem já num ambiente hostil. Nós nascemos num ambiente de guerra. Nesse ambiente chamado planeta Terra já tem o pecado para a gente lutar. Já nascemos lutando contra o pecado, já nascemos lutando contra um personagem espiritual, o diabo e os anjos, os demônios. Nascemos num ambiente hostil. Além disso, carregamos a nossa própria natureza caída, carne, e lutamos contra ela. Em Cristo, saímos debaixo do domínio dela. Porque Deus quer te fazer um homem, uma mulher que sabe guerrear, que sabe enfrentar, que sabe vencer. Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, com a graça de Deus, orar por você. O texto termina dizendo, Caleb falando, agora pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. O que você precisa? Qual é o teu monte a conquistar? O que você precisa da parte de Deus alcançar? Teu monte é o quê? O teu sentimento de desistência é o quê? Você quer ir para o mundo? Você quer voltar para o Egito? Você vai se perder, vai morrer no meio do deserto. Qual é o teu monte? É a tua família, é o teu futuro, é um relacionamento, é uma história. Qual é o teu monte? O que você quer? O que você vê como promessa de Deus para conquistar? Eu quero nessa noite, junto com outros irmãos aqui, que não estão nesse estado de desistência, mas estão com esse espírito de Caleb, aleluia. Nós queremos orar por você, porque Deus vai transformar você num Caleb, aleluia, numa pessoa que vai confiar nele, que vai perseverar. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Enquanto a gente canta essa canção, uma canção profunda, queria que você meditasse nela. E se você deseja, de verdade, sair desse quadro de desistência e alcançar, Senhor, tal área é um monte, a minha vida é um monte. Pode ser que você está aqui, você tem pensado até em desistir da tua própria vida. Quero te dizer que Deus não se escandaliza, Deus não desanima. Deus é Deus. Deus controla todas as coisas, governa todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas. Nós queremos orar por você, você que quer, ou encontra-se nesse estado de desistência, ou entende que está no momento da tua vida, e você fala, Senhor, estou tentado a desistir, estou tentado a abandonar, ou a me precipitar em alguma escolha, estou tentado a fazer alguma coisa, mas eu preciso, Senhor, desse monte, e eu quero confiar em Ti, quero perseverar, não importa o tempo, mas eu quero estar no centro da Tua vontade, Senhor, eu confio em Ti. Enquanto a gente canta essa canção em nome de Jesus Cristo, sai do teu lugar.
Tua vida pode estar aqui já arruinada, teu casamento arruinado, tua esposa não acredita mais em você, as pessoas não acreditam mais em você. Você está no momento que você já está botando um ponto final. Você não tem autoridade para colocar ponto final. Aleluia por isso. Deus pega o ponto final e coloca aqueles 2 pontinhos de reticência e diz: ainda há história. A verdade de Deus para você nessa noite que entrou nesse lugar: enquanto a vida, há esperança. Como eu orei, que se cale nessa noite todas as vozes contrárias à voz de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, que faz velhos sonharem, que faz jovens terem visões. Espírito do vivo Deus, que consola, que exorta, que edifica, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Manifeste-se nessa noite, te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Espírito de Cristo, o mesmo Deus que ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, receba poder nessa noite no teu homem interior. Se o teu espírito está morto nesse lugar, pelo poder do Evangelho eu digo: volte a vida para a glória e exaltação do Senhor. Mortos, vivam nessa noite. Oh! Nós não oramos aos mortos, como diz o irmão, nós pregamos para eles, aleluia. Oh, como em Ezequiel, flui, flui Espírito. Se a necessidade é de tendões, faz nessa noite. Se a necessidade é de ossos, pessoas que estão quebrantadas nesse lugar, não conseguem mais ficar de pé, ossos espirituais, eu digo, se liguem nessa noite em nome de Jesus Cristo. Oh, renovação, renovação, renovação. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor, invocar o Senhor. Deus está perto daqueles que o invocam. Não é uma oração, é uma invocação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, liga casamentos nessa noite, liga relacionamentos nessa noite. Oh, oh, oh. Se você está do lado do teu esposo ou esposa, dê a mão a ele, a ela nessa noite. Ainda que os teus sentimentos estejam ferindo você, ainda que as circunstâncias estejam ferindo você, oh, o que Deus uniu, jamais separe o homem. Oh, cura relacionamentos nessa noite, Pai. Cura histórias nessa noite, Pai. Oh, cura, cura. Cura nessa noite, Senhor. Oh, aleluia. Esse lugar aqui na frente não tem nenhum poder por si mesmo, mas o nosso coração é orar por você nessa noite.
é orar por você e chorar diante de Deus nessa noite, pedindo: ó Senhor, muda, transforma. Oh Senhor, se você deseja, aleluia, essa transformação nessa noite, enquanto a gente canta essa canção em nome de Jesus Cristo, oh, sai do teu lugar, nós queremos orar por você, queremos clamar ao Senhor juntos por você. Aleluia, aleluia. Se o deserto foi meu lar, se o mundo me esqueceu, o meu Deus jamais me abandonou. Se um dia fui escravo, não importa o que passou, o meu Deus me transformou. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ore ao Senhor. Eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Deus não mudou e nunca falhará. Sua palavra me faz crer que sou vencedor. Deus não mudou e nunca falhará. Eu não vou desistir, eu posso confiar. Por favor, levanta tuas mãos, vamos começar a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor nessa noite. Ora para os pés serem liberados, ora para a vergonha cair, ora para as vozes silenciar. Ora, em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor, comece a interceder ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Oh, nos levantamos nessa noite, todos nós juntos nesse lugar, clamando a Ti, Pai. Oh, pelo Teu Espírito, faz a Tua vontade nessa noite. Traz a Ti mesmo quem Tu quer. Toca nessa noite, em nome de Jesus, em pessoas. Alcança os corações, tanto aqui como, Senhor, aqueles que estão conosco, ó Pai. Ó Deus, alcança nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Transforma nessa noite. Damos uma palavra nesse lugar. Todo espírito de desistência sai dos corações, sai das mentes, em nome de Jesus Cristo. Nós, na autoridade do Senhor, quebramos essa desistência em nome de Jesus. No lugar da desistência, confiança e perseverança no Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Oramos pela vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Tu conheces os corações, Tu conheces, Senhor, Tu conheces as vidas, Tu sabes, Senhor, o interior. Oh Pai, Tu nos conheces. Nessa noite, Senhor, supre as nossas necessidades de acordo com a Tua riqueza, Senhor. Oh, supre, Senhor, nessa noite. Supre necessidades aqui que só Tu sabes, Senhor. Muitas vezes nem nós sabemos dar nome às nossas necessidades, aquilo que realmente precisamos. Supre nessa noite, segundo a riqueza que há em Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus casamentos, relacionamentos. Oh Pai, em nome de Jesus, que essas vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia.